Na semana passada eu abri uma caixinha lá no Instagram pedindo que vocês me deixassem perguntas que eu iria responder aqui no YouTube. E chegou o dia, eu ainda não li as perguntas, eu não selecionei perguntas nenhuma, tá? A minha ideia é realmente responder a todas as perguntas que vocês me fizeram. E vamos começar pela Giovana, que perguntou o seguinte: o que te fez seguir o caminho da pedagogia? Bom, eu comecei faculdade fazendo ciências biológicas, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico em detalhes para vocês, mas o principal motivo de eu migrar de curso, ir para pedagogia e seguir carreira como professora nessa área foi porque eu não estava indo muito bem no curso de biologia. Eu achava que era uma coisa que eu queria muito, mas na verdade não era. E quando eu peguei algumas matérias de pedagogia, né, que todo curso de licenciatura ele tem disciplinas pedagógicas. E quando eu comecei a cursar essas disciplinas dentro do curso de biologia, eu me identifiquei muito e tirei notas muito boas. Então eu percebi que eu sou mais de humanas mesmo, que faz muito mais sentido para mim, eu tenho muito mais prazer em estudar qualquer assunto nessa área do que em biológicas ou exatas. Por isso que eu decidi ficar com a pedagogia. Ela ainda fez outra pergunta. De 0 a 10, qual é o nível da dificuldade que você dá para a faculdade de pedagogia? Então, é difícil falar isso assim com precisão para vocês, porque eu não tenho muito parâmetros, né? Eu cursei pedagogia e agora eu curso letras libras. Não dá para comparar com outros cursos para calcular o nível de dificuldade. Então, e também essa coisa do difícil, ela varia muito de pessoa para pessoa. Aquilo que eu acho super difícil pode ser super fácil para você, tá? Mas de forma assim bem geral, levando em consideração os conteúdos, as disciplinas, a quantidade de conteúdo, as provas, os trabalhos, né, que nós fazemos e tudo mais, eu diria que 8, tá? Eu diria que 8, assim, pra mim, porque é um curso que eu amei fazer, com disciplinas muito gostosas de estudar, do meu ponto de vista. Eu acho que se fosse outro curso, talvez que eu não me identificasse tanto, e mesmo se eu tivesse que estudar, teria um nível de dificuldade muito maior. Então, eu dou 8, porque cursos universitários, cursos de nível superior, sempre são mais difíceis mesmo, com o que a gente está acostumado, né, até o 3º ano do ensino médio. Mas como era um assunto que eu me identifico muito, eu não senti assim tanta dificuldade, tá? Para entender, mas para dar conta das coisas, aí sim a gente consegue identificar um grau de dificuldade e a minha nota é 8. Como organizo os estudos entre as disciplinas e os livros que precisa ler de cada uma? Eu gosto de encaixar as leituras dentro do tempo de estudo, dentro do tempo que eu separo para estudar. Eu sei que, às vezes, dependendo do que a gente tem para ler, a gente acaba demandando muito tempo. A dica que eu posso dar para vocês, que é uma coisa que eu fazia, é o seguinte: separa o tempo de estudo e leia o que você precisa ler durante esse tempo de estudo. Até porque, como o nosso curso de pedagogia ele é mais teórico, né? Licenciaturas de forma geral, são poucos exercícios, poucas atividades práticas, é mais leitura mesmo. Então, o tempo de estudo, você lê e aí você faz essas outras coisas que tiverem ali, né, no seu livro, na apostila, enfim. Mas, se der, tenta baixar os PDFs, ou se você tiver o livro físico, tenta carregar esse livro para os lugares que você vai, para você aproveitar o seu tempo lendo. Por exemplo, se você pegar ônibus para ir trabalhar, aproveita o tempo no ônibus para ler. E aí eu falo baixar os PDFs, porque quem não tem o livro físico, né, quem é faculdade não dá o livro físico, pode ter algum dispositivo, pode comprar aqueles tablets de 7, 8 polegadas, não tem? A Samsung tinha um que era muito bom, eu nem sei se ela faz ainda, se está disponível. Mas de repente um tablet que é pequeno, ou um Kindle que é pequeno, é leve,
para você baixar seus PDFs, organizar ali e carregar para todos os lugares, para você aproveitar o tempo de espera lendo, o tempo de descanso do trabalho lendo, que isso vai te economizar muito tempo. E no seu momento de estudos, talvez você já não vai ter tanto mais conteúdo para ler, mas sim resumir e revisar. Tenta fazer isso que eu acho que dá certo. Quer dizer, pra mim deu certo, né? Fazer assim. Essa foi a mãe atípica Julie Fernandes. Não sei se eu leio o nome. Vamos lá. A Eliane perguntou o seguinte: vou começar a cursar pedagogia dia 5 de fevereiro. Parabéns! Sou mãe de 3. Aumentou o nível de dificuldade. Entre eles, um bebê de 9 meses. Aumentou mais ainda. Deu uma dica. Olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar para as mães, donas de casa, trabalham fora, cada um na sua situação, com a sua dificuldade, procura ter uma rede de apoio. Por exemplo, se você tiver quem olhe suas crianças, talvez até o seu filho mais velho te ajudar com o seu bebê de 9 meses, então assim, busque sempre ter apoio, tá? Seja dos seus filhos, do marido, algum parente próximo, sua mãe, enfim, se você estiver aí perto de você, para te ajudar, que vai facilitar muito a sua vida. Depois, organize a sua vida e encaixe os estudos dentro da rotina que você já tem. E eu sei que é mais complicado ter uma rotina certinha quando se tem filhos e principalmente um bebê. Eu convivi com pessoas com bebês, então eu entendo que é complicado, porque as coisas mudam muito rápido. Mas se você puder, de repente, aproveitar aí a soneca do seu filho para poder estudar, fazer essas coisas. Mas, como eu não conheço você, sua rotina a fundo, eu acredito que você deva fazer organizar a sua vida, encaixar os estudos dentro dos espaços que você consegue ter livre. Ou porque alguém está cuidando do seu bebê, ou porque ele está dormindo, ou as crianças estão na escolinha, entendeu? Para você realmente aproveitar. Infelizmente, é provável que você vai ter que estudar estando cansada, o que não é o ideal, né? Mas é a realidade de muitos. Mesmo estando cansada, você tem que estudar, você vai ter que se esforçar um pouco mais, tá? Você vai ter que querer mais do que uma pessoa... Do que eu, por exemplo, quando estava na faculdade, sem filhos, só com um trabalho e cuidando de casa. Já vai ser mais, pra mim foi mais fácil. Então você vai ter que se esforçar um pouco mais, se organizar mais e ter mais força de vontade e disciplina. Agora a pergunta da Amanda Gregório. O que uma estudante de pedagogia deve saber que a faculdade não ensina? Depende da área, tá, Amanda, que você quer atuar. Mas se você quer ir para a sala de aula, tem muita coisa que a faculdade não ensina e que você só vai aprender vivendo. E aí, por exemplo, eu até dou uma dica para vocês assistirem filmes e série onde o professor é o protagonista. Porque ali vai falar e vai mostrar um pouco das dificuldades que os professores enfrentam em sala de aula com a indisciplina do aluno, essas afrontas, os imprevistos que acontecem em sala de aula. Às vezes o professor precisa de determinados materiais que a escola não cede porque não tem mesmo condições de ceder. Então, são essas coisas do dia a dia, da sala de aula, dentro da escola, que você precisa procurar saber que a faculdade não vai te ensinar. Pelo menos a minha não ensinou. E por mais que teve, assim, muitas situações que simulava a sala de aula, teve muitas aulas práticas, teve o próprio estágio, né? Que eu fui para a escola, que eu vi na prática. Ainda assim, você vai para a sala de aula, né, reger a sua turma com bastante receio. E aí, se você pelo menos está bem informada, conversa com quem já é professor, continua assistindo os vídeos aqui de rotina de professor. Às vezes eu não mostro assim tudo, porque a gente tem muita censura, né, na escola, trabalhar com crianças menores e tal. Mas aquilo que eu posso dividir com vocês também, eu divido. E são mais essas situações mesmo do dia a dia
que a faculdade não ensina, e é até difícil, porque quando você está numa sala de aula, por exemplo, a minha primeira turma em 2022 eram crianças diferentes da minha turma sexto A do ano passado, que era diferente do sexto B, e para cada um a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que fazer diferente. E isso aí acho que é só vivendo mesmo que a gente consegue. Lívia Oliveira perguntou: vou fazer pedagogia este ano. Parabéns, Lívia. Como são as provas? Bom, as minhas provas, né, as minhas avaliações eram assim. Uma à distância, em que o professor passava, ou a gente tinha que fazer um fichamento, ou fazer uma entrevista, ou fazer uma dissertação, ou eram perguntas e respostas, algumas questões objetivas, trabalhos mesmo, resenha, nesse estilo, né, de trabalhos que a gente fazia em casa e enviava para o professor corrigir. E tinham as provas que eram presenciais. Normalmente eram questões objetivas, né, que é aquela que você lê o enunciado, escolhe uma opção e marca, e questões dissertativas. Eram raros os professores que só davam questões dissertativas, mas tinha, né? Sempre tem uma carne de pescoço. Dificulta a nossa vida. As questões que são abertas, né, que você tem que discursar ali e falar o que é e dar a sua opinião dentro, né, falar do que você entendeu, mas dentro do assunto, sem fugir daquilo ali, são mais difíceis. As questões objetivas são sempre mais práticas. E as provas presenciais sempre eram uma mescla dessas duas coisas. Agora, seguindo para Yasmin. Estágio remunerado no primeiro semestre vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Toda a experiência prática que você puder ter, vale muito a pena. E se você receber para isso, melhor ainda, né? Então, como eu disse, respondendo a pergunta da colega, a prática você só aprende na prática, né? Só aprende indo à escola, convivendo com alunos, professores, com os chefes, né, que são os diretores, o coordenador pedagógico, enfim. Tem muita coisa que você só aprende ali. E se você já está fazendo estágio remunerado, vivendo nesse ambiente, quando você se formar e assumir a sua turma, você já vai estar muito mais preparado do que quem só fez a faculdade e os estágios obrigatórios. Vale muito a pena sim. Logo que você puder, já começa. A Natália disse o seguinte: prof, eu leio e não gravo conteúdo. É muito difícil isso. Então tem alguns vídeos aqui no canal que você pode assistir que vão te ajudar, que é leitura ativa, foco em memorização, como fazer resumos de livros e aulas e também revisão espaçada. São coisas que a gente precisa pôr em prática na nossa vida como estudante para poder entender bem o assunto e absorver o assunto. Então eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição para você. E também não perca os próximos, tá? Os próximos vídeos que eu vou fazer de estude vlog, são vlogs estudando, em que eu vou deixar claro para vocês esses métodos que eu uso, que são eficientes. E sempre que eu aprender uma coisa nova, eu vou também colocar nesses vídeos para vocês. Então não deixam de assistir os vlogs de estudo, tá? Que virão aí nas próximas semanas. A Renata Martins perguntou: acabei de te seguir, vim pelo YouTube e com uma imensa vontade de começar a pedagogia aos 34 anos. Isso aí é ótimo, porque infelizmente a gente tem essa mentalidade de que até os 20 e pouquinhos a gente tá ok, a gente ainda é jovem, mas se a gente, quando passa dos 25, vai chegando nos 30, passa dos 30, aí você pensa assim: minha vida acabou, eu não fiz nada e agora eu também não posso fazer mais nada, porque eu tô velha demais pra isso. E, gente, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, entendeu? A gente tem que fazer as coisas que a gente quer porque a gente quer, independente de idade. Até porque você deixa de gostar de alguém, de admirar ou respeitar alguém porque ela passou dos 30 anos? Não. Você deixa de lado uma pessoa que envelheceu? Também não, porque o valor não está na idade. O valor está no que a pessoa é e naquilo que ela faz.
e naquilo que ela está disposta a fazer. Então, se você tem aí mais de 30 e está com dúvida se começa a faculdade ou não, ou se você saiu já da adolescência, ainda está ali nos 20, mas tem dúvida porque se sente velho, não se sinta, tá? Não se sinta, porque a sua vida não acabou, você não vai se jogar num buraco e jogar terra por cima, você vai continuar vivendo e não há forma melhor de continuar vivendo do que crescendo intelectualmente, profissionalmente, e para isso a gente tem que estudar, a gente tem que dar a cara a tapa, a gente não pode ter medo dos adolescentes de 17 anos que a gente vai encontrar na faculdade, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, com tudo que a gente tem, independente da nossa idade e do julgamento das pessoas ao nosso redor, tá? E eu acho que isso tá muito ligada, por exemplo, eu nunca recebi mensagem de nenhum homem falando que passou dos 30 e acha que tá velho para fazer qualquer coisa. São sempre nós, mulheres, que temos isso. E eu acho que isso tá muito ligado àquela crendice antiga de que se você não casasse antes dos 20, você virava tia. E aí ninguém ia te querer, porque você já tá velha demais. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. De que você é mulher e que você saiu da adolescência e agora você tá velha demais pra qualquer coisa. E o seu papel agora é ser tia e cuidar dos seus pais idosos e cuidar da sua casa. Não é isso, né? A vida não acaba depois que você sai da adolescência, muito pelo contrário. Agora a gente tá mais maduro, a gente toma decisões melhores, a gente aprende com mais facilidade porque nós somos mais disciplinadas. E esse é um momento ideal para crescer, para fazer uma transição de carreira, para começar uma nova carreira, para começar os estudos, para entrar, sim, numa instituição como estagiário e aprender tudo do zero. Esse é o momento, tá? Não existe isso de estar velho para viver um sonho, para ir atrás do que você quer, tá? Eu tenho me forçado a acreditar nisso e eu quero que vocês façam o mesmo, porque isso vai ser muito bom para a autoestima de vocês e para a vida de vocês, para o desempenho, para o desenvolvimento de vocês, ok? Agora que eu desabafei, vamos para a próxima. Primeira pergunta da Paty, a Paty fez 3. Então vamos lá, primeira pergunta da Paty Carvalho. Você acha a faculdade Uninove uma ótima opção para estudar pedagogia 100% online? Eu já ouvi falar da Uninove, tá? Dos cursos de medicina, principalmente, que tem na faculdade. Mas para você saber como que é a Uninove no curso de pedagogia, o legal é você entrar no site EMEC, que é o site do Ministério da Educação, e lá você vai ver as notas, os conceitos que a faculdade recebeu. Você também consegue ver a nota do ENAD no curso de pedagogia EAD. E aí, eu sei que isso é uma coisa meio nova para muitas pessoas, eu vou deixar o link para você, tá? Tanto do site EMEC, como o da faculdade aqui, Uninove, dentro do EMEC, no curso de pedagogia, as notas e os conceitos. Vou deixar aqui o link, é só você clicar aqui na descrição, tá bom? Procura aqui na descrição, vai lendo ali, são vários links, né? Mas vai lendo que você vai achar esse link, você clica lá e você consegue ver. Se tiver alguma dificuldade ou se você quiser também pesquisar uma outra faculdade, é só jogar no Google. Digita lá, né, no buscar do Google o nome da faculdade, por exemplo, Unopar, ou Anhanguera, ou Estácio, e coloca EMEC na frente. Que aí, na sequência do que aparecer, vai aparecer lá a sua faculdade, né, que você quer pesquisar, no site EMEC, e aí você consegue olhar a situação da faculdade e entrar na aba de graduação, olhar o seu curso, quais são as notas e os conceitos. A segunda pergunta da Paty Carvalho: como enfrentar a timidez para encarar uma sala de aula? Olha, o curso ele vai te preparar para isso, tá? Só que você não pode fugir das situações em que você é exposto na frente dos seus colegas, em seminários, em apresentações de trabalho, na defesa do TCC. Você não pode se esquivar dessas exposições. Normalmente em seminário, uma pessoa fala mais, mas ele está aberto ali a receber perguntas, né, para dar as respostas do assunto que ele preparou. E eu incentivo você a ser muito ativa em todas essas questões. E
sempre procurar falar com pessoas desconhecidas, na rua, no seu trabalho, no lugar onde você mora, porque isso vai te soltando, isso vai te ajudar a perder um pouco da timidez de falar em público com pessoas desconhecidas. E quando você entrar em sala de aula, você vai estar, 100%. Até porque tem uma coisa, uma vantagem que o professor tem quando ele entra em sala de aula. Ele é a autoridade ali. Então isso já te dá muito mais confiança do que qualquer outra situação te daria, né? Você entra como quem está ali para mediar o conhecimento. Então você está entre o conhecimento e os alunos, eles precisam de você. Essa autoridade, esse poder, né, de certa forma, ele te ajuda a ter mais confiança e menos timidez, tá? E outras coisas também vão te ajudar, como estar bem preparado para as aulas, você vai conhecendo os seus alunos também, você vai perdendo um pouco disso, um pouco do receio, né? A questão é, se exponha, fale com pessoas estranhas e sempre esteja bem preparado. E mesmo se não estiver preparado, tente se arriscar às vezes, tá? Ninguém vai ligar se você falar uma besteira. Talvez ali no momento alguém ria, alguma coisa assim, mas as pessoas vão esquecer, porque você não é a pessoa mais importante na vida delas. Isso parece muito ruim, né, de se ouvir, de ser dito, mas é muito bom. Isso significa que o que você faz não vai ficar guardado na mente das pessoas para sempre. Elas vão ouvir, às vezes vão rir, talvez até comente com alguém, mas isso vai desaparecer da mente delas. E depois que você terminar o curso, por exemplo, provavelmente você não vai ver mais ninguém, tá? Eu mesmo nunca mais vi ninguém. Nenhuma das pessoas que estavam presentes quando eu apresentei seminário, quando eu tive que fazer perguntas, tive que dar resposta a alguma coisa assim. A última pergunta da Paty. Quais dicas você dá para quem vai fazer faculdade 100% online? Conteúdos, matérias e trabalhos. Gente, muito importante, muito importante você ser organizado, você ter dias e horários para você estudar, você saber em cada uma dessas sessões de estudo que você vai ter no dia, saber o que estudar, você ter seus materiais organizados, ter um lugar tranquilo e apropriado para você estudar e ter motivos para estudar, que isso vai te ajudar a se esforçar mais, a ser disciplinado. Então, tenha sempre em mente os seus motivos também. Quando chegar o horário de você estudar e você não tiver vontade de estudar, você tem que lembrar que aquele é o seu momento, provavelmente você só vai ter aquele, e que você está estudando porque você quer ter uma carreira melhor, né? Você quer melhorar profissionalmente ou quer ter um emprego diferente. Tenha o seu motivo bem claro, talvez bem grande assim na sua frente, tá? Para você não desistir ou não falhar ou não ficar procrastinando. Porque quando a gente estuda 100% por nossa conta, é muito mais difícil. Agora, pergunta da Jéssica. Um professor da rede privada pode receber menos que o piso? Essas questões legais, assim, eu não sei te dizer com precisão. Mas no senso comum, não, né? Pelo menos não deveria. Mas eu entendo também que existem cidades e o custo de vida é diferente, e um professor que ganha um determinado salário em uma escola, sei lá, talvez uma escola que atenda uma escolinha creche, que atenda as pessoas da comunidade, que pagam um pouco, o professor que está ali, de repente ele vai ganhar pouco também, o salário dele vai ser menos. Agora, se você está numa creche, num grande centro, num bairro nobre, onde o valor, né, que os pais pagam para deixar os filhos ali, onde o cuidado que o filho recebe, o ensino que o filho recebe é diferente, é mais caro, provavelmente o professor que vai estar ali vai receber mais. O professor número 2 vai ganhar mais do que o professor número 1. Talvez o número 2 vai ganhar acima do piso salarial e o número 1 vai ganhar abaixo do salário do piso salarial. Então são coisas que precisam ser pesadas. Eu coloquei escolinha, eu coloquei creche, mas isso em qualquer instituição, em qualquer lugar do país. Essas coisas têm que ser levadas em consideração. É tanto que um professor, a prefeitura paga um valor por um professor numa escola, numa cidade pequena, provavelmente vai ser diferente do que um professor de cidade grande, que tem que pegar ônibus, entendeu? Que tem um custo de vida mais caro,
vai ganhar. Então, se a sua cidade é um interior, é pequeno, o custo de vida é mais barato, provavelmente você vai receber menos do que aquele outro lá. Eu acho que deu pra entender, né? Então, assim, eu não tô falando de justiça, se é justo o professor receber menos. Não tô falando que é justo. Eu tô falando que as situações variam devido às circunstâncias no mundo. É assim. Esse é o jogo, né? Essa é a regra do jogo. A Vanessa, pra gente encerrar aqui, a última pergunta. Oi, tenho medo de não conseguir passar em concurso e ter um emprego na área da pedagogia. Eu sugiro o seguinte, Vanessa. Começa a faculdade já pensando no concurso, nas provas de concurso. Porque quando você faz isso, você estuda com muito mais interesse em absorver o conteúdo, em entender e memorizar certas coisas que você sabe que vai ser importante para a sua prova. E quando a gente quer muito e você ainda tá com receio, tá com esse medo, então acredito que você vai se preparar ainda melhor, a gente consegue as coisas. Então, pode ficar com medo, pode ficar preocupada, mas não deixa isso te paralisar. Porque é muito possível que você consiga passar num concurso público, né? Você vê aí, todo ano, milhares de pessoas prestando concurso público, passando e assumindo o seu cargo, se tornando efetivo. Então, se é possível para esses milhares de pessoas, é possível para nós também. É só você se preparar e ter essa consciência de que, embora não seja simples, né, é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível desde que você faça a sua parte e queira de verdade. Tá bom? Então esse foi o vídeo, a resposta às perguntas. Se vocês ficaram com dúvida ou tem outras questões que vocês gostariam de ver esclarecidas, deixem aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram também, lá vocês podem me mandar mensagem pro direct, eu respondo todo mundo lá, tá? Por enquanto ainda tá dando para responder todo mundo. E se tem questões aqui que você já conversou com um colega seu da faculdade, do trabalho, e ele tem dúvidas, manda esse vídeo pra ele, tá bom? E a gente se vê no próximo. Tchau!